A Sumara tá aqui? É Sumara que fala? Sumara é uma criança assim? Tá aqui não, né? Samira? Tá aqui não, né? Ah, tá. Ai, ela está. Você não, tá, Samira? Você fica aí, tá bom? A pergunta que eu vou fazer, depois eu deixo você falar. Vamos ver primeiro o que os outros anotaram, tá bom? Porque ela ontem, quando acabou o culto, ela já me abordou ali e já, paf! Já disse quantos né eu falei. É. Nem me deu boa noite. Já, tchiu, você falou, pá, eu já fiquei assustado. Então, quero ouvir agora. Agora lembra que você quer apontar quantos né eu falei, eu vou também te fazer umas perguntas, tá bom? Então tá, joia. Quem quer falar quantos né eu falei ontem? Ué, fala aí, ô. Rapaz, tô indo bem, hein? Outra vez que me falaram foi 65. Samira, quanto você anotou, Samira? Fala. Viu? A Samira ontem ficou acordada, né? Funcionou pelo menos para isso. Agora vamos ver se foi efetivo. Samira não perdoou, não. Ela foi, enfiou a faca e virou, com todo gosto. Ah, ah? Tá gravado aí. Vamos chamar o VAR para conferir aí, porque 50 e pouco para 21, não é diferença grande. Não, a Samira tava ligadona. Isso que é o problema. Não sei se o irmão lá tava. Então vamos ver se tava. Anotar os né, vocês anotaram. Muito bem. Agora vamos ver. Ontem eu falei sobre 3 ações importantes para se envolver na obra missionária de forma prática, na obra do Senhor. Vai lá, você que falou 21 aí, Ed. Orar. Já pulou pro terceiro, já vi que está em dúvida do segundo. Foi a parte que ele ficou lá anotando nos né e esqueceu de anotar. Fala a segunda então. Não, essa é a primeira. Engasgou lá, ó. Vai, Samira, você agora que falou 50 e poucos né. É. Ah, Samir? Ah, tá vendo, né? Ficou só aí no né. Muito bem. Tá joia. Então a segunda era testemunhar. Ah, teve cola aí do lado aí pelo sorriso, eu já peguei que teve uma cola aí. Tá bom, irmãos? Então, assim, vivendo intensamente a fé, a vida cristã, como nosso irmão Alfredo tem nos motivado aqui e nos animado a procurar andar nesta carreira, eu não tenho dúvida que o Senhor deixará bem claro para você o seu chamado específico, e eu creio que todos têm chamado específico. Todos têm. Alguns têm chamado específico para ir além mar, para ir para outro povo, outra cultura, mas para que esses sejam sustentados, para que esta obra exista através desses irmãos de tempo integral, há aqueles que têm que entender que o seu chamado também específico é ficar. E pode ser que sim, porque ah, essa obra feita por esses itinerantes, ela tem que ser sustentada por uma igreja firme, forte na doutrina, e há aqueles que Deus separa para realmente ficar. Como vou saber isso? É na carreira, andando fielmente na caminhada cristã. O seu ouvido ficará muito sensível à voz de Deus. Você terá paz para ficar da forma correta, totalmente, não com o tempo integral, mas com uma vida integral na obra do Senhor, nos propósitos de Deus. E se o Senhor tem você para ir além mar, deixar talvez o seu país, a sua família, a sua igreja local, isso ficará claro. Não vá sem ouvir a doce voz do Senhor. Não vá movido por uma emoção. Não vá movido após um acampamento. Vá movido pela voz do Senhor que você precisa ouvir. Porque depois que você vira a chave para o tempo integral, são muitos os desafios. Muitos os desafios que, se realmente o Senhor não te tem para isso, será difícil você permanecer. Muitos não têm permanecido, porque os desafios são grandes. São grandes. Também há desafios grandes para aqueles que ficam, porque na sociedade que temos há muitos desafios. Preparar as novas gerações que vêm, que vão chegando na igreja, que grande desafio. Então aceite o chamado que Deus tem para você. Todos somos chamados. E eu creio que todos têm um chamado específico, sim.
e ninguém é maior ou menor do que ninguém. Nós pensamos em muitos homens na história da igreja, na história missionária, pessoas importantes como William Carey, Hudson Taylor, tem mais Adoniran Hudson e muitos outros. Mas esses irmãos de tempo integral que saíram além-mar, eles tiveram, sem dúvida, irmãos que ficaram firmes em suas igrejas locais, dando a eles tudo o que eles precisavam em suas orações e muitas outras formas para os manter. A obra não foi feita somente por eles. Como eu tentei abordar ontem com o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, falando do que ele estava fazendo e o que ele estava sofrendo naquilo que ele estava fazendo geograficamente longe dos irmãos. E para mim fica muito claro que Paulo entendia perfeitamente que tudo que ele fazia era porque aqueles irmãos estavam junto com ele. Não é possível fazer a obra do Senhor de forma isolada. Precisamos de uma igreja forte, uma igreja sadia doutrinariamente, para dar todo o respaldo. Então hoje eu vou virar também a chave. A primeira pergunta que nós trabalhamos foi o que eu sou. Então temos que definir isso. Temos que decidir o que eu sou. Eu vou ser multidão, salvo, lavado por Cristo Jesus, que está no meio da multidão, buscando só mesmo os meus interesses, porque é isso que a multidão faz. Vimos isso claramente nos evangelhos. As multidões que se aproximavam do Senhor Jesus estavam em busca dos seus próprios interesses. Os discípulos agiam diferente. Os discípulos buscavam o interesse do mestre. Os discípulos entendiam perfeitamente isso. E você precisa decidir o que eu quero ser dentro do corpo de Cristo. Multidão. É claro que dentro da multidão há também os incrédulos, mas eu só trabalhei a questão da multidão ser salvos também. Pessoas que estão querendo andar com o Senhor, mas buscando somente os seus interesses. Não entenderam como Paulo fala em 1 Coríntios 10, versículo 24, quando ele dá uma ordem aqui para todos os crentes. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, são esses crentes que se tornam realmente discípulos. Aqueles que buscam o interesse de outrem. Aquele que não está buscando o seu próprio interesse. Aquele, como o apóstolo Paulo também orienta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Esses são discípulos, que não estão buscando seus próprios interesses. A sua visão, como o irmão tem falado, da sua fé tem permitido ele olhar além, enxergar claramente que ele é assim, o que a palavra de Deus diz que ele é, como, por exemplo, um peregrino nesta terra. Esses serão os discípulos. A obra do Senhor é feita desta forma, por pessoas comprometidas, não com seus próprios interesses, mas pelo interesse do mestre. E o mestre que vai definir qual o trabalho, como nós cantamos, há trabalho pronto para ti. Ele vai designar qual é o trabalho pronto para você. Abra a palavra de Deus em Romanos, ainda tentando fechar esse ponto do que eu sou, para entendermos o que realmente aconteceu na igreja, no primeiro século, no início da igreja, onde nós sempre damos destaque a muitos homens, servos do Senhor, como Pedro, como João, como Tiago, como Paulo, e não tem nada de errado em dar essas ênfases. São irmãos que são modelos, exemplos para nós. Eles andaram juntamente com o Senhor, dedicaram a sua vida e morreram por causa do Evangelho. É claro que temos que dar destaque a esses irmãos. Mas abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 16. Eu vou fazer uma rápida leitura aqui, e eu quero destacar para os irmãos, ainda tentando fechar esse primeiro tema dessa pergunta, o que eu sou. Eu quero mostrar para os irmãos que a igreja do primeiro século alcançou o mundo de sua época, porque alcançaram o mundo de sua época, porque os crentes eles entendiam que a obra do Senhor não era somente feita por esses de tempo integral, mas era por crentes que tinham a sua vida integralmente nas mãos do Senhor. Então segue aí a leitura, Romanos 16, a partir do versículo 3 diz assim: Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Áquila e Priscila
Talvez você possa até conseguir provar que eles eram obreiros de tempo integral, mas eu acho que eles não eram obreiros de tempo integral. Eles tinham seus ofícios, eles tinham as suas profissões, mas eles tinham uma vida comprometida com o Senhor. E eles participavam ativamente da obra, por exemplo, realizada com Paulo, que Paulo dá um destaque aqui para eles, dizendo que eles arriscaram a sua própria vida por causa de Paulo, sua própria cabeça. Será que eles amavam tanto assim a Paulo? Não. Ou sim? Mas o que os levava a amar Paulo era pelo fato de Paulo estar servindo ao Senhor. Então, esses irmãos, Paulo dá um destaque e diz que não somente Paulo os agradece, mas as igrejas dos gentios o agradecem. Igrejas que eles talvez não foram, porque eles talvez não eram de tempo integral. Mas Paulo sabia que as igrejas, as cidades, os povos que ele ia alcançando com o evangelho, Áquila e Priscila participavam ativamente daquilo. Então, as igrejas dos gentios tinham que agradecer a Áquila e Priscila. Igrejas que nunca os viram, mas tinham que agradecer a Áquila e Priscila. E a lista continua. E há muitos nomes aqui. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Será que ele era de tempo integral? Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Alguém sabe o que essa Maria fez? Eu não sei, mas Paulo diz que ela muito trabalhou. Saudai Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Evidentemente, apóstolo aqui é apenas no sentido de serem enviados. Ele não era um dos 12, né? Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador. Será que Urbano era de tempo integral? Mas parece que ele era um cooperador. Ele andava junto, seu coração estava na obra do Senhor. E também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente, né? Olha aí, o servo do Senhor, seus parentes também o honravam, né? Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Quem for ter gêmeas aí, é um bom nome aqui, ó. Saudai Trifena e Trifosa, ou se quiser fazer uma dupla sertaneja, as quais trabalhavam no Senhor. Trabalhavam no Senhor. Será que elas eram de tempo integral? Será que essas irmãs não tinham marido? Será que não tinham uma casa? E quem é esposa sabe, o marido dá trabalho. Mas ela cuidava possivelmente do seu marido, da sua casa, mas ela servia ao Senhor. Continua, saudai, estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, olha que interessante, que também tem sido mãe para mim. Ela tinha sido uma mãe, cumprindo assim o que o Senhor prometeu aos seus discípulos, aqueles que deixarem, o Senhor vai providenciar substitutos na caminhada. E parece que Paulo tinha uma mãe aqui, e era a mãe de Rufo, também era uma mãe para Paulo. Ela não era de tempo integral, mas a sua vida era estava integralmente na mão do Senhor. Saudai Ansícrito, Flegonte. Desafio vocês achar esses nomes na Bíblia, o que eles fizeram. Mas eram irmãos preciosos. Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, não posso esquecer do Patrobas aqui. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Deve ser isso, né? Todas as igrejas de que nós hoje, na nossa cultura, temos outra forma de cumprimentar, tá bom? Minha experiência no Uruguai, eu já vivi bastante desse... vivi lá um ano com os irmãos e era direto, né? Os irmãos barbudos vinham e beijavam e era tenso para mim, mas a gente superou, era a cultura deles, a gente tem que aceitar, né? E era interessante que era tão importante para eles esse ósculo santo, que um irmão uma vez esqueceu de me saudar, um dos mais barbudos que tinha. E aí ele me ligou, mandou um zap para mim pedindo perdão. Eu estava no almoço, que tinha acabado a EBD, ele pediu perdão porque ele estava no mesmo recinto comigo e não me saludou. E eu falei, irmão, eu não sabe, eu agradecendo a Deus, obrigado. Obrigado, que tinha irmãos que só encostavam o rosto um no outro, mas tinha outros que faziam questão de virar a boca e encostar e vai que vai, irmãos. Então, versículo 21, pula aí, ó. Saudai-vos Timóteo, esse sim parece tempo integral, né? Meu cooperador Ilúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Olha a forma, ele é um missionário de tempo, ele tinha um chamado específico, mas parece que não era ir além mar, mas ser um hospedeiro, o dom que Deus deu a ele. Ele exercia o seu dom com fidelidade. E toda a igreja.
Saudai-vos, Erasto. Parece que esse aqui está bem evidente que não é de tempo integral, né? Saudai-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Quem são esses irmãos? São irmãos que não buscavam o seu próprio interesse. Por isso que a igreja no primeiro século foi onde foi, alcançou o mundo. Porque essa obra, ela entendia que não era só feito por obreiro de tempo integral. Eram todos, regaçavam as mangas, todos estavam comprometidos com esta obra. E dentre esses que estavam vivendo desta forma, Deus ia separando. Quem ele queria enviar para um lugar, viajar para outro, deixe que Deus faça isso, tá bom? E aceite o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, respondendo aí essa primeira pergunta, o que eu sou? Você precisa definir o que eu sou. Discípulo ou apenas multidão? Lembrando que o discípulo busca o interesse do mestre. Vive intencionalmente, integralmente para o mestre. Não importa qual é a sua ocupação, é assim que ele vai viver, para o mestre. E multidão vai sempre buscar o seu próprio interesse. Vai até buscar o mestre, mas apenas buscando o seu próprio interesse. Seguindo adiante, agora a outra pergunta que me deram é o que eu tenho. O que eu tenho? Precisamos então meditar no que eu tenho. E o que eu tenho é o Evangelho. Paulo, escrevendo em Tessalônica, capítulo 1, ele deixa bem claro lá que o Senhor não nos confiou outra coisa. Ele nos confiou o Evangelho. Ele nos confiou o Evangelho. É o Evangelho que eu tenho. A única mensagem que pode salvar teu próximo da condenação eterna. Foi exatamente essa mensagem que o Senhor nos deu. Então nós precisamos entender mais, conhecer mais, nos aprofundar mais do que é o Evangelho. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quando eu falo que precisamos conhecer mais do Evangelho que me salvou, porque esse Evangelho, como o irmão Alfredo disse aqui, ele apenas não nos muda o endereço da nossa eternidade. O verdadeiro Evangelho não apenas muda o endereço da nossa eternidade, mas o verdadeiro Evangelho muda a nossa vida aqui neste mundo também. Nos muda, nos molda, nos transforma. Este é o verdadeiro Evangelho. Muda o nosso caráter. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem achou aí pode ler? É 1 Pedro 2, 2? Não, 1 Pedro, desculpa. Então, o verdadeiro Evangelho não apenas nos muda o endereço da nossa eternidade, mas também nos dá salvação, sabe de quê? E aqui ele está falando para crentes. O verdadeiro Evangelho nos dá salvação de nós mesmos. De toda a tranqueira que ele falou no versículo 1, por exemplo, do capítulo 2, hipocrisia, maldade, dolo, inveja, maledicência. É isso que o verdadeiro Evangelho vai nos livrando, vai nos salvando de nós mesmos. Então é isso que nós temos, o verdadeiro Evangelho, a mensagem do Senhor. É essa mensagem que não apenas nos muda o endereço da nossa eternidade, mas muda a nossa vida aqui e agora. E precisamos meditar um pouco mais, precisamos crescer no conhecimento do que temos e somos em Cristo Jesus. Nós temos o Evangelho. O Evangelho trata da pessoa de Cristo Jesus. Nós não temos um dogma, um conjunto de dogmas, de doutrina. Nós temos uma pessoa, e nada mais, nada menos que o Criador dos céus e da terra. É a Ele que eu escuto, é a Ele que eu vou, é com Ele que eu falo, é com Ele que eu comungo. O Criador dos céus e da terra. O meu relacionamento é com uma pessoa, não são com dogmas, mas é com uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Abra agora a palavra de Deus em Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 3. Eu tenho até meio-dia 15, é isso? Cadê o pessoal da organização? Romanos 9. Precisamos meditar mais no que temos, crescer no conhecimento do que temos. Nós temos o Evangelho, a pessoa de Cristo Jesus em nós. Precisamos conhecer mais sobre o Cristo Jesus. Capítulo 9 de Romanos, versículo 1 a 3. Não me responderam, eu vou embora, hein? Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 3 diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Aí Paulo fala, agora ele expressa os sentimentos do seu coração, que estava envolvendo ele. Tenho grande tristeza
e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus companheiros, meus compatriotas, segundo a carne. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. No capítulo 9, então, versículo 1, versículo 2 e 3, especificamente o versículo 2, chegamos a esse conhecimento do que permeava a mente de Paulo, os seus sentimentos. Ele chegou aqui, no capítulo 9, versículo 2, e ele expressa: tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então encontramos o apóstolo Paulo com o coração quebrantado e muito preocupado com seus compatriotas, os judeus, que estavam longe de Jesus Cristo. O que levou o apóstolo Paulo a ter esse sentimento? O que levou o apóstolo Paulo a ter esse aperto no coração, essa incessante dor no coração por aqueles seus compatriotas que estavam longe de Cristo Jesus? O que levou Paulo a ter essa grande tristeza e essa incessante dor no coração? Precisamos verificar tudo que ele estava meditando antes de proferir esta sentença aqui. Tenho grande dor, tristeza e incessante dor no coração. E aí nós temos que voltar aqui na carta aos Romanos. Eu convido os irmãos, vamos fazer um breve panorama aqui, muito rápido. Desculpe aí, que eu vou só metralhar aqui, tá bom? Então você fique aí com a sua Bíblia aberta. Vamos começar no capítulo 1 de Romanos. Tá bom? Tudo aquilo que eu vou falar, eu não vou ler muitos versículos, só alguns que eu vou destacar. Mas eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, olhasse para o versículo que eu estou me referindo e verifique você mesmo, com a ação do Espírito Santo, evidentemente, se aquilo que eu estou falando desse versículo realmente está aí, tá bom? Então, eu vou fazendo um panorama aqui e você vai acompanhando aí nos versículos. Capítulo 9, versículo 2, Paulo encontra-se com grande tristeza e profunda dor no seu coração. O que ele estava meditando? O que o conduziu a ter esse sentimento pelos perdidos, pelos seus compatriotas, inimigos da cruz de Cristo? Pessoas que passaram até o odiar. Pessoas que em Jerusalém, quando Paulo foi preso, gritavam para Paulo, para o comandante Lísias, né? Eles gritavam o quê? Mata-o, mata-o. Esse homem precisa sair da terra. Mata-o. É para esses que gritavam mata-o que Paulo tem essa profunda tristeza e incessante dor no coração. E lá no episódio em Atos, é interessante que as pessoas gritavam mata-o, e Paulo chama o comandante, que o retirou do meio do tumulto, e chama o comandante e fala: é possível eu falar para eles do amor de Cristo? Falar para aqueles que queriam matá-lo. Que transformação. O Saulo não fazia assim, não. Saulo, quando alguém não queria ouvir o ensinamento dele, pau. Era assim que ele reagia. O Paulo, quando alguém resistia ao ensinamento dele, ele repetia. Ele queria falar novamente para eles. Mas vamos verificar aqui tudo o que Paulo estava refletindo antes de proferir esta palavra, incessante dor no coração. Tá bom? Então vamos ver aqui algumas questões, algumas doutrinas, ou principais doutrinas, sobre o evangelho que Paulo expõe antes de expressar essa grande tristeza e incessante dor no coração. Talvez não temos esse mesmo sentimento, porque está nos faltando nos aprofundar, voltar e conhecer mais aquilo que temos, o evangelho. Tá bom? Então, qual é o tema da carta aos Romanos? Qual é o tema da carta aos Romanos? Eu entendo que é justificação pela fé. Este é o tema da carta aos Romanos. Só o evangelho do Senhor Jesus o faz possível. Como eu posso ser justificado pela fé? Não é fé na fé. O irmão Alfredo até já deu uma ênfase nisso. Não é fé na fé. De forma nenhuma. Como eu posso ser justificado pela fé? Tão somente por causa da obra de Cristo. Tão somente pelo que ele fez. Então eu preciso crer no que Cristo é, no que Cristo fez. Então esta carta vem falar desse assunto, justificação pela fé. O que é o evangelho? Do capítulo 1, do versículo 1 ao 17, Paulo vai dar uma descrição bem ampliada aqui do que é o verdadeiro evangelho. No versículo 1, Paulo deixa bem claro que o verdadeiro evangelho tem e mantém servos. Quando ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho. Então, o verdadeiro evangelho não faz senhores.
O verdadeiro evangelho transforma-nos em servos, em escravos de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, no versículo 1, deixa bem claro que o verdadeiro evangelho não é algo que foi projetado por homens. O verdadeiro evangelho vem separado para o evangelho de Deus. O verdadeiro evangelho vem de Deus. O evangelho é a pessoa de Cristo. Ele encarnou, vem dos céus. Não é algo que foi projetado pelo homem. O evangelho também não é uma mensagem nova, de forma nenhuma. Foi prometido no Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15. No versículo 2 diz, o qual foi por Deus outrora prometido. Então, quando Jesus Cristo encarna, não é nada novo. Já é algo esperado. Já é algo proferido. Embora eles não entendiam pormenores daquilo que estava sendo proferido, mas já estava lá. Já estava lá. Então, o evangelho não é uma mensagem nova. Foi prometido no Antigo Testamento. O evangelho não está desassociado de uma herança espiritual. Não recebemos nada novo. O que chegou até nós era aquilo que foi prometido lá com Adão e Eva. No versículo 3, o evangelho também fala da humanidade desse Senhor segundo a carne, não é isso? Com respeito a seu filho. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala do Filho de Deus, o qual encarnou, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, quando ele fala segundo a carne, indica muito mais que sua humanidade. Indica que ele já existia antes. Segundo a carne, ele veio da descendência de Davi. Mas, primeiramente, ele sempre foi e é Deus. Este é o verdadeiro evangelho. Foi isso que nos foi dado. E aí fala também que ele é da descendência de Davi. Indica, então, a sua nacionalidade. Então, aquilo que seguimos, não sei se você tem algum problema com judeus, se tem, é melhor você parar de ter. Porque o próprio Senhor Jesus falou para a mulher samaritana, olha, a salvação vem dos judeus. Qualquer outra coisa que se propaga por aí é fake news, né? Vamos usar a palavra moderna. Porque o verdadeiro evangelho vem dos judeus. Tá bom? Então, ele é da nacionalidade judaica, descendência de Davi. Versículo 4. Jesus Cristo é descrito como Filho de Deus com poder. Jesus é o Filho de Deus num sentido singular, não há outro. Os judeus entendiam muito bem quando se referia a Jesus Cristo como Filho de Deus. Tanto é que quando ele se apresentava como Filho de Deus, eles queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque quando o judeu ouvia essa sentença, que eu sou Filho de Deus, o que eles entendiam? Que Jesus estava se fazendo igual a Deus, ele era o próprio Deus. E isso seria uma blasfêmia, se ele é somente um homem. Então, o verdadeiro evangelho fala do Filho de Deus com poder. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Espírito Santo caracterizou Jesus em seu batismo e ao longo de todo o seu ministério repleto de milagres. A sequência também fala sobre isso ou não? E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que confiamos é aquele que ressuscitou pela ressurreição dos mortos, ainda no versículo 4. Não é isso? Isso, pela ressurreição dos mortos. Então, se havia muitas dúvidas, e havia muitas dúvidas, até mesmo nos discípulos, insegurança sobre a pessoa de Jesus Cristo, tudo caiu por terra quando eles viram ele ressuscitado, quando ele apareceu ressurreto e se apresentou aos seus discípulos. Ali, então, todo o medo, todo o temor, todas as dúvidas caiu por terra, porque eles viram agora ele ressuscitado. Ou seja, aquele que confiamos é aquele que ressuscitou. Este é o verdadeiro evangelho que foi nos dado. O verdadeiro evangelho, versículo 5, nos concede a graça e nos conduz a servir por amor ao Senhor entre os que ainda estão longe. Obediência por fé, entre todos os gentios. O verdadeiro evangelho nos conduz a levar esta mensagem, a sermos obedientes e conduzi-la, esta mensagem, a todos. Versículo 6, o evangelho nos conduz a pertencer a Jesus Cristo. Só nos sujeitamos a Cristo Jesus, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus. Não sou mais de mim mesmo. Então, o verdadeiro evangelho nos conduz a um pertencimento. Eu tenho um dono agora, e o meu dono é o Senhor Jesus Cristo. É a voz dele que eu escuto. Versículo 7, o evangelho nos separa deste mundo. E para vivermos aqui sem sermos daqui, o evangelho nos traz paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aqui obviamente deixando bem claro que Jesus e Deus é a mesma pessoa, a trindade aqui.
porque a paz é de Deus e também do Filho. Então, ambos são um. E precisamos dessa paz, porque o verdadeiro evangelho nos separa, somos chamados para ser de santos, separados. E para sermos separados no mundo que jaz no maligno, só vamos perpetuar, só vamos conseguir desfrutando da paz que vem de Deus, da paz de Deus e da paz que vem de Deus. Versículo 8 ao 15, o Evangelho nos chama a compromissos. Né? A gratidão, por exemplo, no versículo 8, né? O Evangelho nos chama a sermos gratos. O Evangelho também no versículo 8 nos convida à proclamação. Versículo 9 e 10, o Evangelho nos convida a uma vida de oração. Versículo 10 ainda, o Evangelho nos convida à comunhão com os irmãos. Versículo 11 e 12, o Evangelho nos convida à edificação mútua. Precisamos nos reunir e ter edificação mútua. Olha aí no versículo 11 e 12, a preocupação que Paulo tinha de estar com esses irmãos. E ele, sendo o apóstolo Paulo, ele queria estar com esses irmãos para receber edificação dos irmãos. E aqui eu faço um parênteses. Né? Convide também aí a comissão, né? Convide também missionários, talvez não só para falar, mas para ouvir os irmãos na igreja local. Quem sabe um dia podemos vir eu e o Alfredo aqui para ouvirmos a liderança local, como os palestrantes aqui, porque nós precisamos de edificação. Se o apóstolo Paulo, ele estava querendo estar com esta igreja para receber edificação mútua. Então experimente talvez aí uma dica para os irmãos, né? Quem sabe chamar, não para estar aqui, para falar, mas para ouvir. Isso é muito importante. O verdadeiro evangelho nos chama para essa edificação mútua. Precisamos ser edificados. Não somos super-homens ou super-crentes. O evangelho nos chama a lutas e trabalho. Versículo 13. Sentimento de devedor a todos que ainda estão sem Cristo. Versículo 14. O verdadeiro evangelho nos conduz a isso. Prontidão para anunciar o evangelho sempre e em qualquer lugar. Versículo 15. Versículo 16 e 17, de forma resumida aqui, então, ele vai dar uma síntese do que é o evangelho. Versículo 16 e 17, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, não de um grupo seleto, de forma nenhuma, mas é o poder de Deus para a salvação. Na sequência fala de todo aquele que crê, qualquer um que crê. Ninguém é predestinado para crer. Eu creio na predestinação, porque eu sou predestinado. Mas eu não fui predestinado para crer, mas porque eu criei, agora eu sou predestinado para glória, para me parecer com Cristo. Então eu creio em predestinação. Mas eu não creio que eu fui predestinado para crer. Mas porque eu ouvi a palavra do Senhor e criei, depositei a minha fé nesta pessoa, o Senhor Jesus Cristo, Ele me predestinou agora para a glória, para me parecer com Ele. E Ele vai completar essa obra. Talvez você não me veja muito parecido com Cristo, e realmente eu não sou tão parecido com Cristo. Mas um dia, quando eu voltar, como 2 Tessalonicenses fala, no capítulo 1, versículo 8, ali em diante, quando fala que Ele vai voltar com os santos, e esses santos vão refletir a glória dEle. Aí vocês vão ver, olha lá, o Anderson, olha lá, Jesus Cristo parece igual. Vai ser. Por enquanto, preciso da misericórdia dos irmãos, porque não é tão igual. Já temos muito. Paulo não era também igual, ele mesmo falava, né? O verdadeiro evangelho, então, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. O evangelho, esse poder é oferecido da mesma forma a judeus e gentios. A ordem foi cumprida em Atos. Esse é o verdadeiro evangelho. Não se faz distinção de pessoas, não se faz acepção de pessoas. Não fique se procurando esse grupo ou aquele, essa ou aquela pessoa. O verdadeiro evangelho é para todos. E por fim, aí na definição mais resumida do evangelho que Paulo nos traz, no versículo 16 e 17, o evangelho é a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada no evangelho. Porque Deus decidiu nos amar, mas ele não poderia fazer isso sem comprometer a sua justiça. Então, o verdadeiro evangelho, então, satisfez a justiça de Deus. Quando o próprio Senhor se oferece e morre, cumprindo, então, aquilo que o pecado exigia, aquilo que a lei, melhor dizendo, exigia, que era a morte
do infrator, quando ele assume então a minha culpa. Este é o verdadeiro evangelho. E visto então que Paulo faz essa apresentação do evangelho, a carta segue. E aí, a partir do versículo 18, no capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 20, Paulo então mostra, baseado que o evangelho é isso, é o poder de Deus, é o próprio Cristo, e não há salvação fora dele. Então, no versículo 18, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, Paulo nos apresenta que todos estão perdidos. Todos estão perdidos, não apenas os pagãos, os imorais, os impuros, né? Os pervertidos moralmente, que ele apresenta na sequência do versículo 18. Não apenas esses estão perdidos, né? Então, ele aqui vai apresentar do versículo 18 até o capítulo 13 e 20 o porquê que a humanidade precisa do evangelho, porque todos estão perdidos, não somente os imorais, os pagãos, mas ele continua falando também que os moralistas também precisam do evangelho, né? Os religiosos precisam do evangelho. E ele vem discorrendo sobre isso a partir do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Ele vem mostrar que todos precisam desta mensagem. Os religiosos judeus, né? A elite religiosa precisava de Cristo, precisava do evangelho. Os pagãos precisavam do evangelho. Todos precisavam do evangelho. E ele vai concluindo lá, versículo 9 do capítulo 3, que se conclui então, depois que eu mostrei que todos precisam do evangelho. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Versículo 9 do capítulo 3, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Cale a boca, né? Todo mundo. Não há ninguém que possa chegar diante de Deus e ser aceito por Deus sem o evangelho. É isso que temos. Em nossos lábios, em nosso coração, nós temos o poder de Deus, o evangelho. E nós não podemos cair na tentação de, quando proclamamos o evangelho e parece que não está dando certo, tentarmos reinventar o evangelho, tentarmos repaginar o evangelho, ou tentarmos, como alguns insistem em fazer, querer fazer uma nova abordagem do evangelho, ou atualizar, como alguns até mais audaciosos, né? Atualizar as escrituras para um mundo novo. Não. Quando um público não escutava o evangelho proferido pela boca de Paulo e esse público voltava a Paulo, Paulo repetia as mesmas coisas. Ele não reinventava o evangelho. Talvez ele tinha uma forma diferente, um método diferente, mas a mensagem era a mesma, né? Quando eu convido vocês a fazerem isso, você for estudar Romanos, versículo por versículo, se aprofundar nesta mensagem, e a partir de Romanos você ir para as outras cartas de Paulo, você vai ver respingar ensino de Romanos em todas as cartas de Paulo, ele sendo repetitivo. Nas outras cartas não há nada novo. Romanos é como se fosse um resumo de toda a história do Evangelho, desde Gênesis a Apocalipse. Está aqui em Romanos. Ele condensou aqui. E de Romanos, quando você lê as outras cartas de Paulo, você não encontra nada diferente do que está em Romanos. E Paulo não tinha essa preocupação de ficar trazendo nada novo. Reparei rapidinho, o tempo está correndo aqui, mas em Filipenses capítulo 3, versículo 1 ou 2, não me falha a memória. Não caia na tentação de fazer algo novo para o público. Paulo fala no versículo 1 de Filipenses 3, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. As mesmas coisas. Paulo entendia isso, que ele só queria trazer à memória, relembrar a memória que os crentes já têm. E é isso que eu também quero fazer. Não quero trazer nada novo para os irmãos. Parece-me que Pedro também tinha essa mesma preocupação. Antes de morrer, ele escreve lá dizendo, eu vou deixar tudo aqui escrito para que vocês sejam relembrados e não se deixe levar por novidade. Então, o evangelho, toda a humanidade precisa do evangelho. Todos precisam daquilo que nós já temos, irmãos. É isso que temos.
A única palavra que pode definir a eternidade do seu próximo é o que você tem. Segue aí no capítulo, então, 3, versículo 21 ao 31. De acordo com o Evangelho, como os ímpios podem ser justificados por um Deus santo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 21. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, Deus decidiu não exigir do homem o cumprimento da lei, porque ele sabia que nós não poderíamos cumprir. É isso que o versículo 21 do capítulo 3 está dizendo. Deus decidiu não exigir do homem o cumprimento da lei. Deus só pede a fé na obra do seu Filho, porque é ele que veio cumprir e dar à lei o que a lei exigia. Então Deus, de certa forma, nos desobrigou. Né? Aquele que cumprisse a lei seria salvo ou não? Não é isso que Levítico 18 fala, bem claro? Que a salvação, se você for cumprir a lei, você vai ser salvo. Só que Deus sabia que o recipiente está corrompido. Nós não temos condições de cumprir a lei. Então o que ele fez? Ele encarnou e cumpriu em nosso lugar. E ele, em sua soberania, decisão dele, ele decidiu salvar aqueles, então, que crerem na sua obra. Foi decisão soberana de Deus. Misericórdia e graça. Foi uma decisão dele. Interessante que na carta eu vejo Paulo fazendo isso claramente com os leitores que possivelmente seriam judeus crentes também. E Paulo, certa vez, ele fala para o Israel, né? Interessante, vocês não têm dificuldade de aceitar as eleições que Deus fez na história do povo judeu. Deus decidiu escolher Isaque e não Ismael. Mas quem nasceu primeiro? Quem é o primogênito? É Ismael ou Isaque? Tenha medo de responder não, irmãos. Quem nasceu primeiro? Não é o primogênito? Quem nasceu primeiro? Ismael. Mas Deus rejeitou, porque Ismael é produção humana, é ideia humana. Deus aceitou como elegeu Isaac, porque ele é o filho da promessa, daquilo que Deus fez. Foi obra de Deus. Não somente em Sara, mas em Abraão também. Deus esperou Abraão também ser passado de dias, ele também não poder ter filhos. O milagre não foi só em Sara. O milagre foi também em Abraão. Não foi uma produção de Abraão. Então Deus decidiu e escolheu Isaque e não Ismael. E nenhum judeu tem dificuldade com essa eleição de Deus. Nenhum judeu aceita Ismael como seu patriarca. Aceita? Não aceita. Um judeu, ele aceita quem como seu patriarca? Isaque. Aí Paulo também aborda no capítulo 4, outra escolha que Deus fez. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Mas quem nasceu primeiro? Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. Antes mesmo deles fazerem o bem ou o mal. Foi escolha soberana de Deus. Não porque Jacó era melhor. Porque eu consigo ver em Gênesis, muito pelo contrário, Esaú dando evidência de ser melhor do que ele no caráter. Tanto é que no reencontro me parece que Esaú foi quebrantado primeiro do que Jacó. Então a escolha ali não é para a salvação, era para um serviço, mas foi uma eleição, uma escolha soberana de Deus. Deus escolheu Jacó. Agora, algum judeu tem dificuldade com essa escolha de Deus? Algum judeu vai achar, não, nosso pai é Esaú. Não, eles aceitam a eleição de Deus. E aí o que Paulo então apresenta em Romanos? Interessante, vocês aceitam a escolha que Deus fez em Isaque, em Abraão, em Isaque e em Jacó. Vocês confiam nessa eleição soberana de Deus? Então, por que agora vocês estão rejeitando a eleição soberana de Deus, que ele decidiu salvar, ele elegeu o seu Filho Jesus Cristo? Ele é o eleito de Deus. E Deus escolheu salvar aqueles que creem em Cristo Jesus, e vocês estão rejeitando essa escolha de Deus. Paulo está falando para os judeus. Vocês estão rejeitando a escolha, a eleição soberana que Deus fez. Deus decidiu salvar através da pessoa, da obra de Cristo Jesus, e vocês estão rejeitando. Vocês que não rejeitaram a escolha que ele fez de Isaque, vocês não aceitam Ismael. Vocês decidiram aceitar a escolha de Deus em Jacó, vocês rejeitam Esaú como patriarca. Aí agora o Senhor então decidiu eleger e escolher o filho
amado para salvar, e vocês rejeitam essa eleição, essa escolha de Deus. É disso que o Evangelho, então, está falando. Seguindo, o Evangelho concorda com as Escrituras do Velho Testamento, no capítulo 4. Alguns que nos acusam, né? O dispensacionalismo, né? O calvinismo talvez nos acusa de que vocês promovem uma forma de salvar diferente no Novo Testamento. Parece, então, que Deus tem duas formas de salvar. Salva de uma forma no Velho Testamento e salva de uma forma no Novo Testamento. Onde que nós ensinamos isso? O capítulo 4 de Romanos, Paulo apresenta muito pelo contrário. O Evangelho requer do homem o mesmo que foi requerido de Abraão e de Davi. A fé somente. Somente a fé. Então, o Evangelho concorda com o Velho Testamento. No capítulo 5, quais são os benefícios da justificação? Capítulo 5 de Romanos, justificados, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É isso que Paulo descobriu. Ele que lutava contra o Evangelho, contra a pessoa de Cristo Jesus, ele descobriu que aquilo que ele tanto lutou dentro do judaísmo, que ele nunca alcançou, ao se render a Cristo, ele passou a alcançar tudo aquilo que ele lutava, porque ele era irrepreensível na lei. Não que ele cumpria toda a lei. Mas ele entendeu que, por mais repreensível que ele fosse lá, a lei nunca deu poder a ele de crescimento, de maturidade espiritual, como o Alfredo falou aqui. A lei não tem esse poder. A lei só acusa, aponta, dá a direção. Então o Evangelho concorda com as Escrituras. O Evangelho, então, tem muitos benefícios, e aqui no capítulo 5, versículo 1, nos traz paz com Deus, a inimizade acabou. Agora eu tenho livre acesso ao Pai. Interessante, no capítulo 5 aparece muita expressão muito mais, muito mais. Então Paulo descobriu que o Evangelho me dá muito mais, me dá vida de verdade, vida plena, crescimento espiritual, maturidade. É isso que o Evangelho traz. E no versículo 2 ele fala também, por intermédio de Jesus Cristo, que é o Evangelho, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Olha o que o Evangelho faz. Nenhum crente tem mais acesso a Deus do que outro crente. É igualmente o acesso. Talvez você que não aproveita o acesso que você tem. Mas o acesso é o mesmo para todos. Todos que são lavados pelo sangue de Cristo têm o mesmo acesso ao trono da graça. Todos nós temos o mesmo acesso. Ninguém tem mais acesso do que o outro. Então Paulo entendia isso, é sobre isso que Paulo está meditando. Tudo aquilo que o Evangelho lhe trouxe. No capítulo 6, a doutrina da salvação pela graça por meio da fé incentiva um modo de vida pecaminoso, porque essa era a acusação, né, sobre Paulo, que estava crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Então ele foi acusado, mas parece que essa doutrina me conduz a pecar, né, me deixa livre para pecar. Paulo, então, no capítulo 6, mostra, não, então você não está entendendo o verdadeiro evangelho, de forma nenhuma, porque o verdadeiro evangelho não me incentiva a pecar, ele me conduz a ter nojo do pecado, muito pelo contrário. Então o Evangelho não me conduz nem me incentiva a pecar, isso está no capítulo 6. Não porque agora não sou mais escravo do pecado, porque eu sei muito bem o mal que o pecado faz. Eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo. Porque eu sei o mal que o pecado me faz. Eu quero destacar no capítulo 6 alguns versículos. Versículo 12 e versículo 13, que diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O corpo é neutro. Então, o verdadeiro evangelho me conduz a oferecer meu corpo agora como instrumentos de justiça. Não sou mais escravo do pecado. Versículo 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereçais como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Então agora eu sou servo de Cristo, sou escravo de Cristo, e obedecer a Cristo me conduzirá a ficar livre de uma prática pecaminosa que é nociva ao meu crescimento, à minha vida espiritual. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Interessante que Paulo está escrevendo para crentes.
E um versículo que pode, eu não estou falando que você não pode continuar usando ele para impactar incrédulos, mas no contexto aqui Paulo está falando para crentes, e é o tão famoso versículo 23. Paulo está falando para crentes, ele está falando para os crentes, olha, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, morte é separação, é perda, não de salvação. Mas ele está escrevendo para crentes que tem que decidir ser escravo de Cristo e obedecer a Cristo. Se você não obedecer a Cristo, você vai perder a comunhão. Não pense que Deus vai fazer acepção. Não pense que Deus vai tratar você diferente porque você é salvo. Se você pecar e cair no pecado, não pensa que a mão de Deus não vai pesar sobre você. Que você, não, eu agora sou salvo, mesmo que eu peque, eu ainda vou continuar desfrutando da paz de Deus, tranquilo, né? Paz, né? Não. O salário do pecado para o crente também é morte. Mas morte em que sentido? Separação, comunhão. Mas ele fala, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então Paulo convida crente, continue em comunhão com o Senhor. Não flerte com o pecado, de forma nenhuma. Paulo então está crescendo no conhecimento do que é o Evangelho. Ele sabe que o Evangelho me livra de uma vida de pecado. No capítulo 7, Paulo então nos apresenta algo bem interessante. Qual é a relação entre o cristão e a lei? Aqueles que estão agora debaixo do Evangelho, para que a lei serve para eles? A lei se tornou inútil? De forma nenhuma. A lei é importante, porque tem pessoas que não querem nem mais lá ler o Velho Testamento. Né? Não, agora eu sou da lei de Cristo. Está errado. Toda a palavra é inspirada e útil para o nosso crescimento. Toda é Gênesis e Apocalipse, é toda a palavra. Mas qual é a relação da lei conosco? Ela é importante, mas Paulo entendeu claramente, ele faz ali uma analogia com relação ao casamento. Paulo, eu era casado com a lei. Só que o casamento, o que acontece? De acordo com a palavra de Deus, você está livre para um novo casamento se houver o quê? A morte. A morte. Então, como eu morri com Cristo, eu era casado com a lei. Só que Paulo, então, está dizendo, eu morri com Cristo. Então, cidadão, eu morri, esse outro senhor aí que eu era casado não tem mais domínio nenhum sobre a minha vida. Eu estou liberto do seu senhorio. O meu dono, o meu senhorio agora é de Cristo. Então, Paulo apresenta isso no início do capítulo 7. Eu tenho um novo senhorio. Eu estou livre nesse novo casamento agora com Cristo. E aí ele fala, a lei não tem poder de me santificar. De forma nenhuma. Não é o instrumento pelo qual Deus usa para santificar. A lei tem sim uma utilidade, mas ela não me dá força contra o pecado, ela apenas aponta, traz luz sobre o pecado, até mesmo o pecado oculto. Olha o versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Então eu não vou mais usar a lei para a minha vida? Claro que eu vou usar a lei para a minha vida. Paulo fala, de modo nenhum a lei é pecado, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. E aí ele fala de um pecado bem específico aqui que estaria oculto, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então Paulo está falando, eu relutava, achando que eu estava bem, né? Diante de Deus. Até que eu passei a usar a lei de forma legítima e ela apontou que eu não estava tão bem assim. Ela apontou e mostrou meus pecados. Só que ela, ao fazer isso, eu ficava lá inércia, porque ela só me mostrava quem eu era, o mal que havia em mim, mas ela não tinha poder para me santificar. E aí Paulo entendeu que era no relacionamento com Cristo, e com Cristo que ele tinha poder. Era o poder de Cristo na vida dele. É só Cristo que nos dá poder para dizer não ao pecado. E Paulo não somente entendeu que a lei não tinha poder para o santificar, mas ele também entendia que nele mesmo não tinha bem algum para o ajudar à santificação. Olha o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Lembra que eu falei que nós temos que decidir a quem que nós vamos ouvir? Se é a palavra de Deus ou se é as novidades da sociedade? Porque Paulo está dizendo que nele, Paulo, salvo, não há bem nenhum. Bem diferente, né? De o que algumas pessoas incentivam outros, né, a dar um upgrade na sua vida. Não, você, né? Você consegue. O crente entende que não consegue. O crente entende
que nele não há bem algum, ele precisa de poder exterior. Ele precisa de uma ação espiritual, ele precisa da intervenção divina, ele precisa entregar a rédea da sua vida a Jesus Cristo, porque ele sabe que ele mesmo, nele não há bem algum. Não há bem. Diferente talvez de alguns em consultórios, né? Que tenta mostrar à pessoa que, não, você é muito bom, você consegue. A palavra de Deus fala o contrário, você não é bom. Não há bem algum em você. Nós precisamos somente do Senhor, né, para vencer o pecado, para crescer, a maturidade, como o irmão estava falando. É uma ação de Deus na nossa vida. E ele vai agir naqueles que se aproximam a ele, que se rende a ele, que diz sim, Senhor. E aí ele entra no capítulo 8. E ele vai ver no capítulo 8 como é que o cristão é capacitado para viver uma vida em santidade. Ou seja, é uma ação de Deus. É uma ação espiritual. É quando eu, então, decido inclinar-me ao Espírito de Deus, que habita em mim. É quando eu escuto a Ele. Quando eu não ofereço resistência. Ele atua em mim. Ele atua em mim. E quando eu venço o pecado, então eu concluo, não sou eu que venci, mas foi o Senhor em mim que me ajudou. Foi uma obra de Deus em mim. Não sou eu. Então, depois de Paulo estar meditando nisso tudo, do que é o Evangelho, os benefícios do Evangelho, o poder do Evangelho, aí, irmãos, ele está escrevendo para uma igreja que tem muitos judeus convertidos, mas numa cidade, em Roma, que havia muitos judeus que não criam em Cristo Jesus. Repare no capítulo 28 de Atos, quando então Paulo chega em Roma. Ele é recebido primeiro por uma elite religiosa judaica, que olhava para o movimento cristão como heresia, né? Como escória. E é esse público, então, que Paulo chega lá em Roma. E é esse público que ele primeiro vai estar para falar do Evangelho. Porque ele estava meditando nisso. Ele era um com eles na fé antiga. Estava errando o alvo como os demais. Só que ele, ao meditar, ele escrever esta carta para a igreja em Roma, composta de crentes gentios e de crentes judeus, sim. Mas aí ele, nesse momento, parece que, eu entendo no capítulo 9, que ele, após meditar da maravilhosa graça, meditar do poder desse evangelho, como transformou a vida dele, parece que ele dá uma pausa aqui e começa a refletir sobre a situação dos seus compatriotas que rejeitavam Jesus Cristo, que ainda estavam lá lutando de forma errada. Então, ao meditar em todas essas verdades, o apóstolo Paulo foi conduzido ao profundo sentimento para com todos os que estão sem o evangelho. Eu quero desafiar a você a voltar ao capítulo 1 de Romanos, estudar verso a verso, conhecer mais aquilo que o Senhor te deu, o evangelho. E se você chegar ao capítulo 9 e o seu coração não estiver quebrantado como o de Paulo, você vai falar comigo assim, olha, eu estudei lá, verso a verso. Mas interessante, cheguei lá no capítulo 9, meu coração não ficou como o de Paulo, não. Você tem outra solução para mim? Eu vou falar para você, volte lá no capítulo 1 e começa tudo de novo. Você não está pronto aí adiante. Porque enquanto essa palavra não quebrantar o seu coração, enquanto você não meditar e entender a riqueza que nós temos em Cristo Jesus, o poder que nós temos no Evangelho, você realmente não vai sentir. Você não vai ter esse coração que o apóstolo Paulo mostra aqui no versículo 2 do capítulo 9. Tenho grande tristeza e cessante dor no coração quando eu imagino aqueles que não têm o que eu tenho. E eu sei muito bem o que acontecerá com esses que não têm o que eu tenho. Paulo possivelmente está pensando aqui em pessoas que andavam com ele, queridos. Pessoas que talvez tinham uma vida ilibada. Pessoas que eram boas. Mas Paulo estava entendendo que se eles não se renderam ao Evangelho, não entenderam o Evangelho, não depositaram a sua fé no Evangelho, eles só vão encher, né, o inferno com pessoas, mais o número de pessoas educadas, porque o inferno vai estar cheio de pessoas honradas,
pessoas educadas, pessoas bondosas, porque não confiaram a sua vida no Evangelho. Confiaram no seu caráter, confiaram na sua bondade, confiaram em muitas coisas, mas não confiaram naquilo que o Senhor nos revelou, nos apresentou. Então é por isso que Paulo está assim. E se você não tem esse mesmo sentimento agora pensando da sua casa, nos seus parentes, porque talvez você convive com eles, são pessoas tão boas. Eu convido a você a ter esse mesmo sentimento que Paulo tem no versículo 2. Por melhor que sejam os seus parentes, você tem que ser tomado por esse mesmo sentimento. Grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu sei, por melhor que eles sejam, eles não serão aceitos por Deus. O verdadeiro evangelho tem que nos levar a esta conclusão e não nos deixar enganar, achar que Deus tem outro jeitinho. Não. Se chegarmos aqui no capítulo 9, versículo 2, e não ter esse mesmo sentimento de Paulo, você precisa voltar lá, porque eu não tenho outra mensagem para você, tá bom? É essa. Você tem que voltar lá e estudar tudo de novo, na dependência do Senhor e clamando, Senhor, me mostre isso, quebrante meu coração. Porque eu já estou no capítulo 7, o capítulo 9 está chegando e meu coração ainda não está fervendo. Eu não estou comprometido. Não tem esse mesmo sentimento. Eu creio que o Senhor vai falar, então volte de novo no capítulo 1 e começa tudo de novo. O Senhor nos abençoe, irmãos. O que eu tenho, o que nós temos, é o Evangelho, é o poder de Deus. Se você realmente crescer no conhecimento do Evangelho, suas prioridades serão outras. Você não mais vai procurar os seus próprios interesses. Então cresçamos no conhecimento do Evangelho. O Senhor nos abençoe.